Bom pessoal, boa tarde. A gente está aqui com a Débora Hoffman, transmontando hoje com o treinamento. Ela está trazendo bastante novidade, demorou um pouquinho para a gente fazer, justamente por isso que tinham algumas coisas acontecendo e as coisas já aconteceram. Então eu queria agradecer a Débora, agradecer toda o Transmontando pela confiança da Niode, pela essa parceria. A gente tem certeza que agora as coisas se encaixando, o hospital inaugurado, algumas outras novidades por vir, a gente vai estar engrenando cada vez mais no produto. Isso aí, Marcelo, Jorge, Vitória, muito obrigada aí pela atenção, né? Boa tarde a todos. E eu que agradeço, a Transmontando agradece a parceria de vocês, cada vez melhor aí com a equipe, né? E hoje vim falar um pouquinho das novidades, falar um pouquinho da Transmontando e as campanhas, Isso, tem de novo, tudo que tem de novo. Então, só para relembrar um pouquinho, né, para quem não ouviu ainda sobre a Transmontando é uma empresa aí que esse ano, 28 de maio, ela completa 91 anos, tá? Desde 1932 ela iniciou só com a equipe, né, só com imigrantes portugueses, tá? Então atendia só os familiares mesmo da descendência portuguesa. Em 1980 que ela abriu a operadora ao mercado. E de lá para cá, aí a gente só vem crescendo cada vez mais. Então em maio completamos 91 anos. É uma empresa que em 98 ela iniciou o primeiro hospital, tá? Foi a compra do Hospital IGESP. Aí de lá, no ano seguinte, ela fez a segunda torre, a terceira torre e por aí começou a história aí do Hospital IGESP. Depois disso foram abrindo as unidades próprias. Hoje nós contamos com 11 unidades próprias entre São Paulo e Litoral. Aqui no Litoral, que é o que mais nos interessa, né? Temos a unidade própria no Guarujá, em Santos, em São Vicente, na Praia Grande. A Praia Grande, até 2 meses atrás, ela era uma unidade própria com atendimento 24 horas para urgência e emergência e com a abertura do Hospital IGESP Litoral, que foi inaugurado agora dia 27 de março, né? Vai completar o 2º mês, estamos aí a todo vapor. Então a unidade da Praia Grande deixou de ser a unidade a 24 horas e passou a ser o atendimento em horário comercial, de segunda a sexta, como as demais unidades próprias. O hospital foi inaugurado, né, finalzinho de março. Hoje nós contamos aí com o maior hospital e o mais moderno hospital aqui do Litoral. Contamos com 190 leitos, 40 leitos de UTI, sendo UTI adulta, infantil e futuramente neonatal também, tá? Hoje o hospital está preparado para qualquer tipo de operação, né, de cirurgias de média, pequena, média e alta complexidade, e nós até brincamos que hoje o beneficiário do Litoral ele só utiliza imigrantes em relação à saúde se ele quiser, porque hoje todo o hospital está pronto a atender qualquer tipo de demanda, tá? O único setor que ainda não abriu dentro do hospital é a unidade da maternidade, que ela vai ficar no 5º andar, que nós esperamos aí nos próximos 30 dias inaugurar. É rápido, está faltando alguns detalhezinhos, está praticamente pronto, mas no máximo em 30, 35 dias a gente deve abrir. O restante está a todo vapor, PS infantil, PS adulto, internações, cirurgias, toda a parte do centro de diagnóstico também, temos um andar inteiro para exames de imagem, tá? Qualquer cliente nosso, de qualquer produto, seja ele produtos mais antigos, todos eles têm o atendimento do Hospital IGESP. E qualquer um dos nossos associados, necessitando de um exame de imagem, ele pode tanto procurar nossa rede credenciada, como também pode agendar eletivo no hospital. Nós temos uma central de PABX do hospital, onde o cliente liga e ele mesmo faz o agendamento. Aí internamente eles fazem as autorizações necessárias.
Então, só dar um recadinho, desculpa te pode. atrapalhar. Então, Alguns corretores nossos pediram visita no hospital. sim. Nós tivemos no Guarujá semana passada, o pessoal quer conhecer e tal. A gente já pediu para a Débora, conversamos também com o Silva. Eles estão programando, porque tem muita gente querendo conhecer, muito corretor querendo conhecer. Eu e o Rodrigo tivemos a oportunidade de conhecer e realmente foge um pouco até a nossa realidade da Baixada Santista, porque ficou realmente num nível acima do que a gente tem para a região como um todo. A região precisava e a gente estava na expectativa que a gente via só por fora. Exatamente. E quando a gente veio por dentro. Então, assim, nos próximos dias ou alguns dias, assim que a Débora conseguir agilizar, nós vamos montar grupos, né, de corretores e tal, para levar o pessoal até o hospital para conhecer, porque realmente, assim, vale a pena. Vale a pena porque o cliente vai ter hoje algo diferencial do que tem na Baixada como um todo, né? É o que nós falamos até na data, né? Realmente, primeiro nós levamos a equipe, né, os donos de corretora, para que eles pudessem conhecer que seria a data da inauguração. Mas agora, como o Marcelo falou, nós já estamos verificando com a diretoria médica para nos passar algumas datas, né, possíveis de visitação, para que a gente forme grupos. A nossa ideia é formar os grupos por corretora e cada período uma corretora. Então, dentro em breve, vocês serão sim convidados, tá? Nós fazemos questão inclusive, da visita de todos, tá, pessoal? Então, agora, a minha ideia é falar um pouquinho sobre os nossos produtos, tá? Então, iniciando aí um pouquinho sobre a linha Care Senior, tá? Que é o produto que nós entramos também com a tabela de desconto. Então, nós até brincamos que estamos contra o fluxo do mercado, enquanto algumas operadoras já estão anunciando reajustes, né? Nós conseguimos baixar aí quase que 20% na tabela da linha Care. Então é uma tabela bastante atrativa, até por conta da nova estrutura do hospital e toda a nossa rede de atendimento. Então o nosso produto da linha Sênior, ele inicia aos 44 anos. Então a partir de 44, o cliente ele já pode aderir ao produto Care Sênior. E nós estamos aceitando até o limite de 89 anos, tá? Até 89 anos nós consideramos como uma venda. Se porventura for um cliente acima dessa faixa etária, não que não iremos aceitar, mas aí já é uma venda administrativa. Aí a gente solicita que o cliente entre em contato direto com a Transmontana, tá? Então ele é um produto que hoje nós temos 3 linhas de produto com atendimento São Paulo Capital, que é a linha Care Senior 50, 150 e 250. Os 3 produtos dão atendimento? Eles dão atendimento somente São Paulo Capital. Tá? Então, eu gosto de passar para vocês, por quê? Porque hoje, com a venda online, o vendedor não tem mais limite, né, de atuação. Então, a venda é normal, porém somente para o público de São Paulo Capital. Por quê? Esse produto ele não tem atendimento no litoral, ele não dá nem a urgência e emergência. Então, ele realmente é um produto focado para a cidade de São Paulo Capital. E o produto para a nossa região é o Care Senior 350. Então ele dá o atendimento em todo o litoral, mais São Paulo Capital. Então o cliente ele consegue se movimentar entre São Paulo Capital e litoral. Então o cliente ele vai ter o atendimento, não é só urgência e emergência, ele é o atendimento eletivo. Na rede como um todo? Na rede como um todo, São Paulo Capital e litoral. Tá? A nossa abrangência no litoral, ela se dá do Guarujá à Praia Grande, sendo que a região de Bertioga e a região Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, ele pode ser comercializado normalmente. O único cuidado que a gente pede é que o cliente fique ciente de que ele vai ter a utilização, o atendimento na Praia Grande, em Santos, em São Vicente, no Guarujá, em São Paulo. Onde tem rede. Onde tem rede realmente abrangência da Transmontana. E para um cuidado junto à equipe, a gente pede que neste momento a equipe solicite, né, o vendedor solicite ao cliente
para fazer uma cartinha, mas uma cartinha simples, Pode de ser de próprio próprio punho. Eu, fulano de tal, RG e CPF, tenho ciência que na minha região não tenho cobertura e que a minha utilização será na área de cobertura da Transmontana. Assinou, só para mandar junto, para amanhã ou depois o cliente, poxa, mas eu não fui avisado que eu não teria em Peruíbe ou em Itanhaém. Então, em termos de cuidado com o cliente, né, e deixar ele ciente, mas a venda é normal. Mesma coisa em Bertioga. Vendeu para um cliente morador em Bertioga sem problema nenhum. Ele tem ciência que ele vai utilizar para o lado do Guarujá para cá ou São Paulo quando estiver pela região, né? Então, pessoal, o legal da nossa linha 350 é que ele é um produto, além de saúde, com odontológico incluso. E nós também, nessa linha, nós também temos um aumento de laboratório, ou seja, além dos laboratórios que nós temos normalmente, que é o Laboratório Gonzaga, o Célula Mater, no 350 a gente inclui o Instituto de Análises Clínicas, aonde ele tiver rede, e o Laboratório Pasteur, a mesma situação, aonde ele tiver unidade no litoral, o nosso cliente vai utilizar. E em São Paulo, a gente agrega o laboratório A+, que é do Grupo Fleury, e o laboratório FEME, que é um laboratório especializado para o público feminino, além de mais algumas redes credenciadas a mais do que o produto que é somente São Paulo. Tá? O sênior só para Baixada, Por enquanto nós não temos, Jorge. Já é uma reivindicação nossa, tá? Até legal falar para os vendedores. No momento nós ainda não temos, mas já foi falado em reunião que seria bastante importante. Um produto específico, tá? Para o litoral, porque hoje até foi comentado que o público sênior, muitas vezes, ele não necessita desse deslocamento para São Paulo. Eu até digo, até 2 meses atrás era importante porque o nosso principal hospital ficava em São Paulo. Então até era saudável que fosse esse produto. Mas hoje, com todo equipamento... Então, o corretor ele tem que comercializar o 350. O 350, não, somente e deixando claro que o 350 ele dá o Hospital da Praia Grande. O Hospital da Praia Grande. Completo. Todo, Santos, São Paulo. São Paulo hoje, além do Hospital IGESP da Paulista, né, que fica na Rua Silvia, também o ano passado foi inaugurado o IGESP Santana, que fica, né, na Zona Norte, e para início de 2024 é a previsão de mais um hospital também na região de São Paulo, que é na Zona Leste, né, que uns chamam de Belém, o bairro, né, mas fica ali bem próximo do Largo da Concórdia. Então, como o Silva sempre diz, o brasileiro vai ao Brás e a Transmontana também vai, né? Tá certo. Aí fica na Celso Garcia, né? Fica. A rua é uma ruazinha pequenininha que chama-se Rua Coimbra. Mas ele dá de... Mas é bem... Celso exatamente. Garcia. Então, aí pro ano que vem nós vamos ter aí o 4º hospital da rede, né? Bom, falando um pouquinho mais do sênior, o sênior ele é um produto individual, então mesmo esteja fazendo para o casal, sempre faremos 2 propostas, né? Um para cada um. Nós não temos familiar no sênior, são produtos individuais, tá? Então, acima de 44 anos, sempre 2 propostas. Sempre 2 propostas, quando for feito para o casal, tá? Nós temos, até vamos entrar depois rapidamente no pessoa física, nós temos também a faixa etária no pessoa física, só que na hora de compararmos a tabela, o produto sênior ele fica muito mais atrativo para o público a partir de 44 anos, tá? Um outro diferencial que nós começamos agora também em maio, uma outra promoção, né? Nós tiramos a taxa, tá? Então hoje não existe mais a taxa para adesão ao produto Linha Care, tá? Tiramos também no físico e no PME, tá? Tiramos toda a questão de taxas, tá? Então, assim, além do desconto em tabela, agrega ainda a taxa. A retirada da taxa, exatamente. Hoje o cliente, falando do produto da Linha Care, ele, além do valor, o primeiro mês ele pagaria mais R$20 de taxa, tá? Então essa também
foi a campanha promocional e nós retiramos a taxa também, tá? Um outro atrativo do produto sênior é a nossa tabela de carências promocionais, tá? O aditivo de carência. Hoje nós temos uma carência específica para o novo beneficiário, tá? Então ele já tem uma pequena redução, a gente nunca cumpre a tabela ditada pela ANS, né? A tabela contratual. Nós sempre temos uma redução, seja menor no caso do novo beneficiário, e o beneficiário que tiver de 6 a 23 meses de plano anterior, nós já temos uma tabela específica para ele, que seria 24 horas para tudo. A parte de internação, ele vai cumprir 30 dias e uma possível pré-existência que ele tenha, tá? Então ele já entra, se ele tiver a partir de 6 meses de plano anterior, ele já entra com uma redução de 24 horas para tudo. Só a parte de internação que permanece 30 dias, e a pré-existência, que aí é contratual, ele vai cumprir a pré-existência. Se ele apresentar a partir de 24 meses, a partir de 2 anos de plano, aí ele entra com 0 para tudo e irá cumprir apenas a pré-existência, tá? Então, e aí, documentação que comprova o plano anterior. Então, nós pedimos sempre a cópia da carteirinha frente e verso e os 2 últimos boletos com o comprovante da quitação. Tá? Sem ter uma janela de pagamento. Sem ter uma janela. Inclusive, o interessante é que nós também absolvemos a carência a união de 2 planos. Então, por exemplo, a pessoa teve 5 meses do plano X, mas anteriormente ela tinha 1 ano, 2 anos do plano Y, tá? Se não tiver uma lacuna superior a 29 dias, nós podemos juntar os 2 para dar uma redução de carência maior. Então pode somar o plano anterior. Pode somar desde que ele não tenha um intervalo superior a 29 dias. Aí sempre os 2 últimos boletos, a cópia da carteirinha frente e verso. Quando a carteirinha ela não tem a data de início do plano, nós necessariamente precisamos da carta de permanência, carteirinha mais a carta. Quando a carteirinha ela vem discriminada direitinho a data de início, aí tudo bem. Débora, aí a operadora congênere, por exemplo, aceita? Todas as operadoras que tenham registro na ANS, a Transmontano aceita, tá? De 2 meses para cá, que ela, por enquanto, suspendeu vinda de Uniosp, Biovida e classes laboriosas. Então, por enquanto, estas 3 não está aceitando. Aqui nós temos na Baixada Use Saúde, que vive um momento delicado, muita gente saindo, alguns cancelamentos. Não tem problema, desde que seja com a regrinha, né, direitinho, é registrado, está ativo ainda, e tem os 2 últimos comprovantes de pagamento, né, sem intervalo, cópia da carteirinha ou a carta de permanência. A única exigência, quando o cliente é advindo de adesão ou de PME, aí a gente pede junto a carta de permanência de qualquer forma. Por quê? Vinda do PME, ele não tem como trazer os boletos para vocês, porque o boleto é da empresa. Então, neste caso, a gente exige a carta de permanência junto com a carteirinha, tá bom? O plano, como eu falei para vocês, a linha Care ela é uma linha com odontológico, então nós temos também uma pequena redução para odontológico, tá? Nós utilizamos a rede da Dentalpar, é uma parceria com a Dentalpar. Então o cliente ele vai ter 24 horas para urgência e emergência a partir da vigência, 30 dias para restaurações, 60 dias para cirurgias e extrações e periodontia e 90 dias para a parte de canal, tá? De endodontia, né? Então o cliente ele não tem custo nenhum, ele já vem com o odontológico, que é uma parceria com o Dentalpar. Tá legal? Alguma dúvida em relação à linha Care? Então a linha Care... e quando, por exemplo, assim, quando o associado vende um outro produto da Transmontano? Aí, o que acontece? Vocês só conseguem comercializar quando ele vem do físico para um PME. Então, por exemplo, a Débora, ela é uma cliente PF, pessoa física, e agora ela vai entrar no plano PME e o Old, por exemplo. Aí a Débora
vai Aí fazer você uma pode- cartilha solicitando a migração e ela vai entrar junto com o grupo que vai entrar no PME. Do PME para o CARE, não. Não, aí é administrativo. Aí é administrativo. Por quê? Porque o dono da empresa PME, ele vai entrar em contato, que nós temos uma central específica do relacionamento empresarial, ele vai entrar em contato e ele vai pedir a exclusão daquela pessoa já Do PME para poder fazer. já migrando para o físico. E então é administrativo. Isso é administrativo. É administrativo. Agora, o inverso, desde que vão, junto com esta pessoa atual transmontando, tiver novas vidas, é uma venda normal e somente Só aquela aquela pessoa que é passa migração administrativa. administrativa. Tá bom? Legal. Então, falando um pouquinho agora da linha pessoa física, como eu falei para vocês, o pessoa física é a linha Smart, tá? Então, hoje nós trabalhamos com o Smart SP, que é um produto somente para São Paulo capital, e o Smart 200, que é litoral mais São Paulo capital. Então, hoje, todos os nossos clientes, eles já têm a cobertura tanto litoral como São Paulo. Tá? Então não temos ainda o produto somente litoral, mas em contrapartida o cliente também Já ele se pode fazer a movimenta mesma coisa. normalmente. Ele segue o diferente raciocínio da linha CARE. da linha CARE. O produto só São Exatamente. Paulo e o produto São Paulo baixado. Produto São Paulo baixado. E esse produto Smart 200, ele também vem com odontológico incluso. Ele é um produto que nós aceitamos o adolescente a partir dos 16 anos, ele pode entrar sozinho, tá? A partir de 16 A partir de sozinho. 16. Abaixo de 16, somente como dependente dos pais, tá? De pai ou mãe. A partir do 16 ele já pode entrar sozinho e vai ter apenas um responsável financeiro, né? É um produto que nós temos a faixa etária também acima de 59, é o mesmo critério da linha CARE, porém a linha CARE ela fica mais atrativa quando você vai dos 44 para cima. Porém, também é um produto familiar, aonde nós podemos fechar o contrato para o titular, cônjuge e filhos até 29 anos. O legal é que a nossa aceitação de filhos solteiros até 29 anos. Tá? Então ele pode entrar Companheiro no plano dela, pessoa né? física. Companheiro também sem problema. O único documento necessário é, se ele tiver um filho em comum, mesmo que a criança ou adolescente não vá entrar no plano, basta incluir o documento desse filho. Já comprova a união do casal. Agora, caso não tenha filho em comum e não seja casado legalmente, nós aceitamos uma cartinha simples de próprio punho, eu fulano de tal, né, a união estável, aí a nossa exigência é que o casal assine e reconhece a assinatura somente de um deles. É só reconhecimento da assinatura, de uma não é aquela assinatura. declaração. Não é reconhecer a declaração locatória. É bem simples É mesmo. só assinatura. A única exigência é que o casal assine e reconheça só de quem redigiu a carta. Tá? Então fica bem simples e também substitui, como eu falei para vocês, se tiver um filho em comum. Então fica muito simples em relação E também a isso. é 81 anos, é isso? Até 89. 89. E acima de 99 passa a ser Acima de administrativo. 89 passa a ser administrativo. 89. Tá? Bom, o Smart 200 ele segue a mesma linha da linha CARE, como eu falei para vocês. Ele inclui o odontológico e ele inclui também os dois laboratórios principais aqui da nossa região, né? Instituto de Análises Clínicas e o Laboratório Pasteur. E São Paulo, o FEME e o AMAIS, né? Que é do grupo Fleury. Ok? Carência, mesma situação. Nós nunca vamos tratar o cliente com as carências contratuais. Ele sempre terá uma redução como novo beneficiário e se ele tiver a partir de 6 meses no pessoa física, é bem legal. Ele entra com 24 horas para tudo, vai cumprir somente a pré-existência. Então, com 6 meses de plano, Já com 6 meses de plano anterior, ele já entra com a redução praticamente zero toda. total, só prevalecendo a pré-existência, né? Só cumprindo a pré-existência que porventura ele tenha. O odontológico a mesma coisa, a rede da Dental Par e também temos a reduçãozinha de 30, 60 e 90 dias. Na verdade, tanto o CARE quanto o Smart, a carteirinha do odontológico vai separada. Não, ela vem junto com o emblema, vem vem o junto. emblema do odonto, tá? Nos produtos É melhor, que tem então não tem duas odontológico carteiras, porque algumas operadoras estavam trabalham com duas. fazendo. Não, nós não. Ele vem no próprio
na própria carteirinha ele vem adesivada, o emblema. E uma outra coisa também, a rede credenciada do dental. Nos produtos que vem com o odontológico incluso, no nosso próprio site, ou se o cliente tiver com o aplicativo instalado, ele vai na rede de atendimento, a única coisa que ele precisa, ele vai colocar o nome do produto dele, ele vai pôr a região, quando ele chegar na especialidade, ele escolhe odontologia. Quando ele clica lá, aparece a rede odontológica. Então ela está junto, embutida o mesmo canal de no mesmo canal de saúde. Tá? Então ele fica até mais simples. Bom, falando sobre a documentação, a mesma situação em termos de plano anterior. Podemos unir dois planos, sempre cópia da carteirinha, carta de permanência naquele outro caso e os dois últimos boletos com o comprovante da quitação, tá? Comprovante de residência, que eu acabei pulando um pouquinho no QUER, mas ele segue para todos os produtos. Nós aceitamos qualquer conta de consumo e sempre lembrar, pessoal, da pessoa mandar foto ou, se for PDF, do documento aberto, porque às vezes eles mandam ele dobrado só com o nome da pessoa e aí precisa que a gente manda para a ANS, né, conforme solicitado. Então sempre o documento aberto, no máximo do prazo máximo de vencido a 59 dias, né, não passar de 2 meses de vencido. E se porventura a pessoa não tiver um comprovante no nome dela, nós aceitamos dos pais ou dos filhos, desde que mande o documento para comprovar o vínculo familiar. Se for do cônjuge, a mesma coisa, certidão de casamento, documento do filho em comum ou uma cartinha de união estável, né, se porventura a pessoa não tiver. A gente aceita sem problema nenhum. De irmãos, a gente até aceita também, mas a gente até pede para deixar como terceiro plano, né? Mas também, mandando documento, vai ver os pais em comum, tá? Se porventura a pessoa não tem nenhum comprovante, a gente aceita o extrato de cartão de crédito. Não tenho também, porque moro de aluguel ou acabei de mudar para cá e estou comprando um apartamento. É mais trabalhoso, mas a gente aceita um contrato de locação que esteja devidamente assinado pelo locador e locatário e também, se for o caso, um documento de escritura, né? Também, se a pessoa comprou o imóvel. Também é mais trabalhoso, hoje em dia é muito difícil a pessoa não ter alguma coisa, pelo menos no nome dos pais, mas é uma última opção também, tá? Em termos de documentação. Ainda está sendo enviado carteirinha física? Não, a carteirinha física, nós mandamos um comunicado, foi legal a sua pergunta, nós mandamos na segunda quinzena de abril, que a partir agora de maio, nós não iríamos mais mandar, mas até utilizando da ideia do Silva, né, o Silva fala, eu sempre penso com a cabeça das pessoas idosas, né, que gostam, tal, falou, pessoal, façam vocês uma boa consultoria. Quando o cliente ativar, ele vai ter no aplicativo a carteirinha, como também junto com o contrato dele, vem a foto da carteirinha, imprima, plastifica e passa a ser uma carteirinha e dá de presente para o cliente. A gente até brincadeiras à parte, mas tem pessoas que realmente querem e tal, e aí então é uma opção, né? Então a carteirinha ela não tem vindo mais, tá bom? Bom, o cliente, tanto no físico como no QUER, depois eu falo um pouquinho do PME, como que é o nosso processo? Então hoje o cliente ele vai adquirir aqui com vocês vão pegar toda a documentação dele, CPF, RG, comprovante de residência e se porventura tiver plano anterior, os documentos do plano anterior. Tá tudo com vocês vão gerar a intenção de venda online, né? Vamos colocar no nosso sistema. A partir do momento que finalizou, chega essa proposta lá para nós na Transmontano. Vai primeiramente para uma equipe de triagem, na qual vai verificar toda a documentação. Caso tenha esquecido qualquer coisa ou tiver alguma coisa ilegível, eles encaminham no próprio sistema de vocês uma pendência, tá? Regularizou aquela pendência, segue para a medicina preventiva. Então, só para reforçar, viu, pessoal?
todos os nossos beneficiários, eles passam por entrevista por telefone, 100%. Todos, 100%. Desde a criança até o idoso, a entrevista ela é por telefone. Ela só será necessária uma entrevista presencial ou por vídeo, caso na entrevista por telefone a médica detecte alguma alta complexidade, que seria bom ver o beneficiário pessoalmente. Aí naquela mesma ligação, a área médica já conversa com o cliente, vê o melhor dia e o melhor horário para ele. E aí fica agendado. Se não for essa necessidade, terminou a entrevista por telefone, ela já segue para o cadastro. Chegou no cadastro, é gerada lá uma numeração de matrícula e nesse momento, pessoal, é encaminhado um e-mail para o e-mail cadastrado. Então é sempre importante, principalmente quando falamos de idoso, que às vezes tem dificuldade, para que dê o e-mail de um filho, de um parente direto, uma pessoa que possa auxiliá-lo. Por quê? O cadastro ele vai enviar um link para esse e-mail, onde o cliente deverá entrar, dar o li concordo na entrevista que ele fez por telefone, ela vai estar toda citada ali, tá? Ele vai dar o li concordo para no final ele receber um token e abrir o boleto, tá? Então por que tem que ser o próprio cliente ou familiar direto dele? Porque é neste momento que fica registrado como assinatura eletrônica, uma vez que hoje o cliente já não assina mais. Depois do token. Exatamente, quando ele abre, dá o li concordo e abrir o boleto, nesse momento está registrando no nosso sistema a assinatura a autorização dele da compra do produto, né? Então ele realmente ali ele assinou a contratação. Vai gerar esse boleto, pessoal, tanto na linha Care como no físico. Esse boleto, ele geralmente ele vem com a emissão para 2 dias daquela data. O vencimento dele. 48 tá? horas posteriores. Geralmente 2 dias depois. Porém, como vocês hoje não precisam ter limite de que dia vocês estão vendendo para não atrapalhar o cliente, mesmo com esses 2 dias de vencimento, a Transmontana ainda deixa nesse primeiro boleto aberto durante 29 dias. Então o cliente, exemplo, fechamos hoje, o cliente recebeu o meu link, abri o boleto, o meu boleto está com data para o dia 18 de maio. Então eu sei que do dia 18 eu tenho até 29 dias para poder quitar. E a cobertura começa após 24 horas após a baixa Isso é bancária. importante. Então a Atrasou o vigência, pagamento, né? Exatamente. Não A gente posterga para o cliente Porém, poder escolher. Por que eu digo que a gente dá esses 29 dias? Porque nós deixamos o nosso sistema pronto de 5 em 5 dias. Então eu recebi, por exemplo, o meu boleto hoje. Se eu pagá-lo entre 16 e 20, eu vou ter vencimentos futuros sempre dia 20. Tá. Gente, não é uma boa data para mim, eu prefiro o dia 1º. Eu posso guardar esse boleto seguro. Pago ele dia 26, 27. Não, 26, 27 eu vou ter vigência 30. Aí eu espero, deixo virar o mês, espera virar, tá pago no dia 1º e vou ter meus vencimentos sempre dia 5 de cada mês. Sempre Tá? de 5 então dias. sempre de 5 em 5. Então hoje o cliente, é o que era uma preocupação nossa quando virou a venda online, ela vai ter, se nós tivermos as vigências pré-determinadas, o final do mês vai ser um período que a gente não terá muitas vendas. Então foi quando veio então só o primeiro boleto, que é para o cliente se acertar. Ele escolhe a data tem do uma data vencimento. melhor. Eu até costumo comentar com os vendedores que não diga todo esse tempo para o cliente, mas como você sabe que tem 29 dias, já vê com ele qual seria um dia bom para o seu pagamento. Isso. Meu dia bom hoje seria bom, como eu falei, vigência 5. Então pode deixar, dona Débora, eu vou, na observação da sua proposta, eu vou pedir uma excepcionalidade para o seu boleto poder ser pago entre 1 e 5, para não dizer para ele que ele tem todo esse tempo, porque ele pode comprar hoje e acaba deixando para pagar só no dia 18. E a chance dele desistir, se ficar muito tempo, é grande. As coisas acontecem. Então eu sempre digo para vocês usarem na manga esse benefício, mas vocês sabem que tem aí 29 dias. Pagou o boleto, 24 horas depois da baixa, começa a cortar a vigência do cliente.
Tá bom? Então ele é bastante simples. O que eu peço a vocês, e peço a vocês também, equipe, é que sempre no momento da venda vocês comuniquem ao cliente que a nossa entrevista é por telefone e que se porventura ele tiver algum bloqueio de chamada desconhecida, se ele puder nos próximos 2 dias tirar para que ele possa receber essa ligação. Porque a nossa maior índice de demora é o tempo que às vezes fica parado na medicina sem sucesso. Então eles fazem uma tentativa hoje, repetem a tentativa amanhã, repetem no 3º dia, aí mandam um e-mail para vocês informando que não conseguiu. Então é o que a gente está tendo um pouco mais de demora, porque fora isso, hoje mesmo nós estamos no trâmite, pessoal, que vocês incluíram a proposta no período da manhã. Está tudo correto, o cliente não tem nenhuma pré-existência que necessite de uma outra avaliação. Às vezes no fim do dia já está gerando link para ele, já está gerando. Então nós estamos com uma tratativa assim bem legal, bem rápida, tá? O que demora às vezes é isso, ou pendência de documento, mas aí é lá na frente, antes mesmo de começar o processo, né? Bom, outro detalhe de documentação do pessoa física, eu acho que tem mais alguma perguntinha, alguma coisa? Não, acho que é assim, importante a declaração de saúde, acho que é importante o pessoal questionar a questão da idade, aos 16 anos, a partir acho dos que é 16 importante, é bastante. acho que como o Jorge disse, a gente não tem ainda um produto só baixado tanto no quer quanto na pessoa física, exatamente. Tem a opção de ter São Paulo e Baixada e a opção de ter só São Paulo. Só São Paulo. Por enquanto não tem existe ainda a opção Eu acho só. que aí vale a pena Baixada. reforçar que tanto o quer quanto pessoa física, o Hospital da Praia Grande está liberado para atender os 2 produtos. Todos os produtos, tá? No físico, no quer, os produtos antigos da linha Transmontano Físico, PME, como tivemos aí, só relembrando um pouco, tivemos Medic, tivemos Prata, Ouro, todo esse cliente continua com atendimento normal. Débora, e a regrinha para vender Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá é a mesma do que é? Uma cartinha de próprio punho. Uma cartinha de próprio punho, do cliente tendo ciência de que ele não terá cobertura na cidade dele. Simples, tá? Muito simples. Se for algum cliente também, não vou fazer cartinha, já entendi, também não precisa insistir. É mais uma segurança para o vendedor. Porque a gente sabe que lá na frente, se o cliente tiver alguma reclamação, ele não vai dizer que ele esqueceu, ele vai dizer que o vendedor do corretor não comunicou, né? Então é mais por uma segurança em relação a isso. Mas não há tanta necessidade assim, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do PME, tá? Então no produto PME, pessoal, a mesma situação. Nós hoje comercializamos o produto Mix, então nós temos o Mix SP, que é o produto PME somente São Paulo, e o Mix 100 e 200. O 100 e o 200, a comercialização dele e abrangência é litoral mais São Paulo. E o Mix SP somente São Paulo. Mesmo critério, tá? Mesma coisa, não tem muita diferença. Quando falamos entre a diferença do 100 e 200, são os laboratórios aqui na nossa região, Instituto de Análises Clínicas e Laboratório Pasteur, e São Paulo, o FEME e o A+. A diferença no PME, pessoal, que algumas empresas gostam, é que nós temos a opção com coparticipação e sem coparticipação. Então também é uma opção, tanto no produto só São Paulo, como no produto litoral mais São Paulo. Tá? Então nós temos a opção com e sem coparticipação. Eu gosto até de insistir um pouquinho falando da coparticipação, porque nós temos um diferencial aí perante ao mercado, que é a coparticipação somente nas consultas e exames. Então o cliente que aderiu ao PME com coparte, ele vai ter o custo da consulta em PS, da consulta em consultório, né, ambulatório, e exames. Somente o cliente entrou para a internação, acabou qualquer tipo de cobrança. Ele não tem cobrança que alguns chamam de evento, que é a taxa de entrada, não tem, e nenhum tipo de exame, tempo de internação, seja UTI, seja com cirurgia ou não. Então não tem a cobrança. Então eu acho bem legal
que a equipe sempre mostre essa opção para o cliente empresarial, né? Porque a gente percebe que algumas empresas até gostam do Copart, porque inibe um pouco também o funcionário de estar toda hora agendando uma consulta, saindo para fazer lá uma consulta médica. Então, eu acho bem interessante vocês comunicarem, né? Até porque o preço do produto Copart também tem uma vantagem. Ele sempre tem a vantagem do produto. No PME nós também entramos com a campanha promocional, tá? Então a linha 100 e 200 ela está com desconto a partir do dia 1º de maio, tá? Então todas as propostas inseridas no sistema a partir de 1º de maio já entrou com essa nova tabela, né? Que é uma tabela reduzida. No produto empresarial nós também temos a redução de carência. Então não vamos utilizar a carência contratual, é sempre uma carência para o novo beneficiário e uma carência para quem tiver a partir de 6 meses também. O novo beneficiário ele terá uma redução menor e o cliente que tiver acima de 6 meses, ele vai ter 24 horas para tudo e a internação só que permanece 90 dias no PME. Ao invés de 30, 90 dias. Tá. E a pré-existência, né, parto e pré-existência, né, que aí no PME, até voltando depois um pouquinho, no produto PME o parto em 300 dias, que é regra, e a pré-existência 2 anos, tá? Voltando um pouquinho, pessoal, que acabou passando um pouquinho despercebido, no produto pessoa física atual, que é a linha Smart, nós não temos obstetrícia, ele é um produto somente ambulatorial, hospitalar com odonto, porém sem obstetrícia. É um produto que no momento é o que nós estamos trabalhando. Acredito, tá, pessoal, que assim que tiver a inauguração da maternidade, nós já devemos entrar com algum outro produto. Então eu gosto bastante de reforçar, porque é importante, principalmente quando você está ofertando para uma mulher, né, informar, deixar claro, sem problema nenhum, né, se a pessoa não tiver interesse no momento da gestação, né, mas é muito importante. Já no PME, retornando, o PME ele é o produto completo, tá? Ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontologia no produto 200. Tá? Então, na linha 100 é a linha que nós chamamos intermediária, né? E a linha 200 que entra o odonto, a linha mas 100 não tem odonto. Ela não tem odonto, tá. E ela não tem os 2 laboratórios, Pasteur e Instituto de Análises Clínicas. Aí esse é o diferencial. As duas tabelas estão na promoção? Estão as duas. Essa promoção tem uma data? Então, a princípio, ela é de 1 a 31, mas a gente sabe, sinceramente, que a tendência é prorrogar. Então, eles fizeram como tabela inicial, né? Com a validade de 30 dias. Falando um pouquinho das regras do PME. No PME, nós temos uma regra de o sócio proprietário e o cônjuge dos sócios, nós aceitamos com a faixa etária até 75 anos. Então, os sócios e cônjuges dos sócios. Para os funcionários CLT, para o funcionário prestador, que eu vou explicar um pouquinho o detalhe do prestador, e para os dependentes consanguíneos, que nós temos uma lista grande de dependentes consanguíneos no PME, que é bem legal. Aí nós temos o limite de 65. Tá? Então, se porventura vocês estiverem fechando uma proposta na qual o sócio passou um pouquinho, 1, 2 anos, ou o dependente consanguíneo também passou 1, 2 anos, ou o funcionário CLT, não neguem de cara, dá uma ligadinha pra gente, e aí como foge um pouquinho da regra, a gente consulta a diretoria. Mas a princípio, então, 7,5 para o dono e cônjuge 65 para os demais. Tá? E nessa regrinha de dependentes consanguíneos, nós temos uma extensão aí de pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, sobrinho, tio, neto, enteado, filhos, né? Padrasto, madrasta, então todos esses, eles podem entrar como dependente do titular, tá? Então sem problema nenhum. A única exigência que outro dia me perguntaram, e realmente acaba ficando meio no ar, é que sempre são os parentes diretos do titular, tá? Então, por exemplo, meu cunhado, o cunhado, ou ele tem que ser marido da minha irmã,
ou ele tem que ser cunhado porque é irmão da minha esposa. A mulher dele já Já não seria pode. concunhada, né? Então, só tomar esse cuidado. A mesma coisa, tio, sobrinho, tem que ser do titular, não pode ser o tio da esposa, Entendi. o sobrinho Sempre- da sempre esposa. ligado ao sempre titular. ligado ao titular. Tá? Precisa provar esse vínculo. Sim, sempre provando, tá? Sempre quando for pegar documentação, então um documento que comprove, exemplo do sobrinho, vai pedir, mesmo que ele já tenha CPF e RG, pede a certidão de nascimento dele, que os avós serão Os mesmos. os parentes É, do o titular. pai do né? titular. Exatamente, então quanto a isso, sem problema nenhum. Falando um pouquinho do prestador de serviço, nós não temos como aceitar aquele prestador que a gente diz prestador simples, somente o prestador oficial. Então, o que seria isso? Uma pessoa PJ que preste serviço. Então, eu, por exemplo, tenho a minha empresa, seja ela MEI ou seja ME, eu sou contadora e eu presto serviço para a New Old. Então, eu tenho um contrato de prestação Contrato de de serviço, trabalho. mas sempre de PJ para PJ. Esse é o documento Esse necessário é o do documento prestador. necessário. Então é o vínculo dele com a empresa, então um contratinho entre New Old e a contadora, por exemplo, mais o meu documento como PJ. Tá legal? Então aí é aceito normalmente. O único formato que a gente não aceita é a empresa MEI contratar um prestador. Aí não tem como, porque não, o MEI ele só pode ter um uma CLT, pessoa. né? Então nesse caso, mas a empresa do ME para cima, ela pode ter um PJ como prestador. Tá? É o único formato que a gente aceita. PME a partir de... Duas vidas. Duas vidas. A partir de duas vidas, sendo um titular independente. Isso que eu ia falar, pode ser um titular independente. Como dois São duas titulares, vidas, não duas dois vidas. titulares. São duas vidas e não dois titulares. Isso Perfeito. mesmo. Outro detalhe, nós também aceitamos, pessoal, empresas coligadas, por exemplo. Então, o Marcelo Saviani, ele é dono da New Old e ele também tem Eu consto no outro CNPJ. um outro CNPJ que às vezes não é nem do mesmo ramo de atividade. Mas se você tiver pelo menos 10% nessa Na outra outra. sociedade, a gente consegue unir, vai entrar uma como empresa mãe e uma coligada, para que a soma, de repente, nesse caso, somente se a soma for superior a 30 vidas, porque aí você dá carência zero. E aí Se eu for posso- menor, aí Aí eu posso não vale a agregar, pena. eu posso agregar os funcionários dessa primeira empresa com a segunda Com a empresa. segunda empresa, para que a soma, de repente, ultrapasse o número para carência zero, que seria 30 vidas, né? Como também a gente analisa a empresa coligada de vínculo familiar. Então, por exemplo, o Marcelo Saviani tem a New Old e a Valéria Saviani tem a pizzaria. Como eles são marido e mulher, a gente pode também ser o aí, vínculo- o vínculo familiar. Ou isso dois é legal. irmãos. Então, o Marcelo Saviani tem a New Old, a Débora Saviani tem a XYZ Aí, Corretora. pelo fato de Pelo ser fato de sermos consanguíneo, consanguíneos, eles analisam também para a união. isso é Isso legal. tudo sempre que a soma ultrapasse 30 vidas. Porque se for menos, como a gente tem carências bem atrativas, aí cada uma acaba fazendo Uma empresa a sua separada. empresa separada. para o fato de Mas- entrar sem carência, posso estar fazendo as Exatamente. coligadas. Você pode fazer as coligadas, isso fica bem legal. Isso é legal. Então, em relação à parte de empresa que eu ia comentar com vocês, um outro diferencial que eu tenho pedido bastante para os vendedores comentar com o cliente é o nosso aplicativo, que hoje a Transmontano ela tem o app Transmontano associado, onde o cliente, a partir da vigência, ele baixa esse aplicativo lá e vai ter a carteirinha dele no celular, ele vai ter os boletos, né, segunda vez de boleto, ele vai ter todas as unidades que nós temos, as 11 unidades espalhadas em São Paulo e Litoral, que ele mesmo, apenas com um clique, ele faz a agenda Ele pode da marcar a consulta, ele exame mesmo marca pelo app. pelo app. Os exames que forem dentro das unidades. Se ele for fazer externo, aí não. E também a rede de atendimento. Então ele tem lá um item que é as unidades e um outro item que é a rede de atendimento. Aí sim ele vai só abrir para fazer a ligação, para fazer o agendamento. Tá? Então ele tem tudo isso na palma da mão. Da mesma forma que o cliente, o nosso associado tem, o corretor
Transmontano, né? O Também vendedor tem. também tem, que é um app Transmontano Corretor. E lá, o interessante que muitos acabam não se atentando, também baixou esse aplicativo, o nosso vendedor ele tem todo o nosso material, peças do marketing para disparar, publicitária, ele tem também como acompanhar as propostas dele, como é que ela está, quantas fechou no mês, quantas fechou no ano, tudo isso ele tem lá também na palma da mão. Então é bem legal. E para o plano empresa, os titulares eles podem baixar o aplicativo para agendar consulta e tal. Mas o empresário, no nosso site, ele tem um acesso específico, tá? Que é gestor empresarial. Então assim que ativou a empresa dele, ele vai entrar no nosso site, vai fazer um login, né? Vai fazer um cadastro da empresa dele, vai criar uma senha e lá dentro ele tem todas as carteirinhas virtuais, todos os boletos, por lá ele faz inclusão, exclusão, informe de rendimento, aí toda a vida da empresa dele junto à Transmontano vai estar nesse espaço. Tá? Aí nesse caso o associado do PME, no aplicativo dele ele vai ter só a rede, ele não vai ter a parte de boleto, porque o boleto é da empresa, né? Correto. A única diferença do cliente físico e quer para o cliente PME, mas todos eles têm o aplicativo à disposição. Legal. Bem Bom, legal. o aplicativo a baixar pode ser numa Tem. loja de aplicativos. Você entra no eu tenho até Transmontano. o passo a passo, tá? Legal. Depois eu encaminho para vocês. Eu Porque encaminho mesmo para essa vocês. informação pro corretor, onde ele tira algumas peças, ele acompanha a proposta, Também, tudo, fica acho que é muito importante. legal. E tabela também, ele tem ali na palma da mão, não que nós não estejamos à disposição. Sim. Mas é bom, às vezes ele está, né, próximo do cliente, já até mostra a tabela para o cliente. Tá? Então isso aí eu mando para vocês depois, para facilitar, como também do corretor, encaminho tudo isso para vocês para ficar mais fácil. Agora falando da parte boa, que é a parte da campanha de vendas, né? Então a partir do dia 1º de maio, todas as propostas, tanto físico como PME, como linha Care, nós estamos premiando o vendedor, tá? Então falando um pouquinho do pessoa física, então por proposta nós estaremos pagando R$50. Então toda venda, viu equipe? Toda venda de pessoa física, vocês receberão no cartão premiação, tá? Vou explicar um pouquinho sobre o cartão, R$50 por contrato. No plano da linha Care, tá? Então o Care Senior será beneficiado para vocês a venda com R$100 por contrato. E no PME também, pessoal. No PME, o PMEzinho de 2 a 3 vidas, desculpa, R$50 por contrato. O PME de 4 a 8 vidas, R$200 por contrato. O PME de 9 a 29 vidas, R$500 por contrato. E o PME acima de 30 vidas, R$1.200 por contrato. Então tá muito legal no PME, ele vai de 50 a R$1.200, a linha Care R$100 e a linha Smart, que é o PF, E sem considerar que na linha R$50. Care, como ser um casal, você faz propostas separadas, Você acaba ganha ganhando 2 vezes. Exatamente, você vai ganhar 2 vezes, R$100 por proposta. Ficou muito interessante, foi uma reivindicação aí que nós já vínhamos há algum tempo, você sabe disso, né, Marcelo? E a partir agora de 1º de maio, então, iniciou, vai ser no cartão premiação. Então, a partir do momento que o vendedor fizer a primeira venda e essa venda ativar, efetivamente pagar, aciona o marketing a emissão do cartão. Aí ele vai receber. Esse tá? cartão é entregue Direto vem para Vem mim pra via você, malote você e entrega nós pro- entregamos direto para vocês ou até para Ou o até pro vendedor, vendedor. dependendo como a e gente esse crédito combinar. cai Ele vai cair sempre assim, ó, de 1 a 30, tudo que vendeu de 1 a 30, ele vai entrar na primeira quinzena do mês Do mês seguinte, subsequente, do mês tá. subsequente. Então já vem a soma toda de todas as como vendas vale, ativadas. como vale a partir de 1 de maio a 30 de maio, vendeu nesse período, O período vai confirmou, receber 15 de junho está o 15 de dinheiro. junho já está o dinheiro. Tá? E aí de 1 de junho a 30 de junho, 15 de confirmou 15 de junho. Aí Por assim aí, vai. se Deus quiser, continuaremos.
Legal, acho importante. Pretendemos porque, que não diminua mais essa, né, que a gente prevaleça aí por um bom tempo, permaneça com essa campanha. Legal. Ficou bem legal, viu, Marcelo? Assim, a Transmontana está aí a todo vapor, como eu comentei no início, que a partir do ano que vem teremos o 4º hospital, tá no mesmo padrão. Hoje nós temos 190 leitos no IGESP Litoral, 200 leitos no IGESP Paulista e lá o de Belém também, né, o da Zona Leste, ele também estará em torno de 150 a 200 leitos, eu não tenho ainda preciso, mas ele será o mesmo porte, tá? Que hoje o primeiro hospital, que é o da Paulista, ele não tem a parte de pediatria, acabou não sendo feito até por conta da necessidade das altas complexidades, tal, ficou focado mesmo para o adulto. Mas tanto aqui o Litoral como o futuro Hospital da Zona Leste, ele terá maternidade e terá também a parte pediátrica. Então ele vai ficar muito legal. E o próximo foco agora do Litoral é Guarujá. Tá? A empresa ela pretende ter um crescimento no Guarujá, aumentar aí a rede, né? Nós teremos, logo teremos surpresas aí para vocês, em um curto espaço de tempo, provavelmente nós já estaremos com data para anunciar aí um novo foco da empresa. Para Santos alguma coisa também? Para Santos ela vem no segundo momento, né? Hoje diante da necessidade, pela proximidade, por exemplo, de São Vicente com Praia Grande deixou, Santos, querendo ou não, ele está no meio, né? E então o foco primeiro agora Guarujá, mas depois nós vamos vir para Santos também para dar uma alinhada no geral, né? Eu acho que agora, como o hospital em pleno funcionamento, agora a gente precisa alinhar todo o restante do litoral, né? Eu acho bastante importante e a empresa tá bem focada nisso. Eu acho que você trouxe um número importante, assim, para mim é novidade. São Paulo, pelo tamanho de São Paulo, um hospital com 200 leitos. Você pega a Baixada, que nem se compara na densidade geográfica, com 190 leitos. 190 leitos. Entendeu? Então, a importância de vocês para a Baixada, enxergando um potencial mercado, acho que não tem como. É assim, a gente até brinca que demorou, eu nem fazia parte da empresa quando o sonho iniciou, né, que foi a compra do terreno, mas realmente a empresa olhou com bons olhos para o litoral, né? A ideia dela é realmente fazer uma história aqui no litoral e para isso já até se preparou com um hospital desse porte, além de poder atender também a rede credenciada para seguradoras, que dentro em breve Sim. já deve ter alguma notícia aí das seguradoras, mas também pensando até no litoral sul, que hoje a gente vê aí o crescimento da parte do porto, né, do aeroporto, que vem aí para o futuro. Então a Transmontana ela quer crescer bastante mesmo no litoral. Tá? E sempre, você sabe o quanto vocês são importantes, né? O quanto a corretora New World é importante como parceira da Transmontana, porque através de vocês e de algumas outras plataformas que nós temos, que é onde nós fazemos a nossa comercialização, que hoje a gente sempre deixa muito claro para os clientes que a Transmontana ela não tem a comercialização direta, então não existe a venda. A venda é 100% feita pela equipe de cada plataforma parceira. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque infelizmente não está acontecendo isso com todas as empresas. Né? A gente tem alguns parceiros que começaram a ultrapassar o limite da venda e vende dentro da empresa e vende com a equipe interna, aquela coisa toda. E eu acho assim, Léo, primeiro agradecer a você, ao Transmontana pela confiança. A gente já ficou numa esperança muito grande que essas coisas acontecessem. E acho que você trouxe para a gente, além do conhecimento técnico, você só trouxe boa notícia, caiu a taxa de cadastro, está aproveitando a Congênere praticamente todas, entendeu? Veio com uma campanha que era uma coisa que a gente tinha pedido muito tempo. E o hospital, que era um sonho de todo mundo, principalmente o pessoal de lá, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, a própria Praia Grande, da gente mesmo, que existia uma necessidade de ter um hospital no padrão que vocês tiveram lá, já virou realidade a partir de finalzinho de abril, aí, comecinho de abril. Então, assim, se tinha um produto que faltava
né, se estabelecer como um todo. Acho que esse produto hoje é Transmontano porque pega o idoso como um todo, que é uma necessidade. A gente sabe que a Baixada tem muito idoso, né? Eu acho que vale lembrar que está todo mundo no mercado há muito tempo, que há uns 10 anos atrás, Transmontano foi campeão de vendas por muito tempo na Baixada. Foi mesmo. Por muito Ela tempo. Precisa, por N motivos, precisou recuar um pouquinho, por ser, é o que a gente até fala, né? Por ser uma empresa aí com 91 anos de existência, é uma empresa muito pé no chão, né, Marcelo? É uma empresa muito pé no chão e que ela preza muito pela qualidade. Então a gente às vezes percebe quando dá uma pequena recuada é para melhorar alguma coisa para voltar. Recua para voltar. Mas pensa bem, se há 10 anos atrás, sem essa gama de produtos, sem o hospital próprio, sem a redistribuição do jeito que está hoje, bateu o recorde de venda, a chance de retomar é grande. Muito grande é a nossa ideia mesmo, né? E nós contamos aí com todos vocês, com toda a equipe, tá? Agradeço aí pela parceria, pela oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo e contem sempre comigo, tá, pessoal? Show de bola, Débora. Grande abraço para todos, viu? Obrigado.